Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de Explorando a Gametogênese, a base fundamental da reprodução humana. Nós podemos entender a gametogênese como sendo um processo de formação e desenvolvimento dos gametas. Por sua vez, os gametas são as células reprodutivas. Nos homens, os gametas são os espermatozoides, enquanto que nas mulheres os gametas são os ovócitos, que também são chamados de ovócitos 2 ou ovócitos secundários, conforme nós vamos ver adiante. Nós vamos ver que os gametas apresentam algumas características fundamentais. Por exemplo, os gametas são células altamente especializadas que vão permitir o processo de fecundação. Além disso, os gametas apresentam um número haploide de cromossomos, e essa redução do número de cromossomos ocorre graças a um tipo de divisão celular especial chamada de meiose. Primeiramente, nós vamos entender o que é o número haploide de cromossomos para depois descobrir por que ocorre a diminuição do número de cromossomos durante uma divisão chamada de meiose. Para falar a respeito de haploide, nós precisamos inicialmente entender o que seria a ploidia. Ploidia refere-se ao número N de conjuntos de cromossomos de uma célula. A ploidia apresenta duas principais classificações. Uma classificação da ploidia nós denominamos como haploidia. Uma outra classificação da ploidia nós definimos como diploidia. Vamos separar agora o que é haploidia de diploidia e vamos ver em quais células nós encontramos esses tipos de classificações. Primeiramente, vamos ver o que é uma diploidia. A diploidia nós vamos encontrar nas células somáticas. E quem são as células somáticas? As células somáticas são todas as células do nosso corpo, exceto as células gaméticas. Então, repetindo, as células somáticas são todas as células que vão compor o nosso corpo, exceto os gametas. As células somáticas apresentam dois conjuntos de cromossomos homólogos, sendo, portanto, uma célula diploide. Nessa célula que eu desenhei para vocês de um organismo hipotético, perceba o que existe. Existem 3 pares de cromossomos homólogos. Um desses cromossomos foi doado pela mãe, enquanto o outro cromossomo foi doado pelo pai. Esta célula desse organismo hipotético é uma célula diploide. Nós podemos representar essa célula diploide como sendo 2N, igual a 6. Por que 6? O número total de cromossomos que compõe esta célula de um organismo hipotético. E quando nós falamos de seres humanos? Quando nós falamos de seres humanos, as células somáticas são também diploides, e nós vamos representar essas células como 2N igual a 46. Isso, obviamente, salvo qualquer problema com o número cromossomial e alterações mutagênicas. O 2N se refere ao número total de cromossomos que estão em pares homólogos. E o 46 indica que cada célula somática humana contém 46 cromossomos no total. Relembrando, exceptuando problemas com alterações no número de cromossomos devido a mutações gênicas. Se eu pegar agora para vocês o cariótipo de um ser humano, ou seja, o conjunto de todos os cromossomos, nós vamos ver uma imagem tal como essa que está esquematizada. Em um cariótipo humano, nós vamos encontrar 22 pares de cromossomos.
Esses 22 pares de cromossomos são chamados de cromossomos autossômicos e um par de cromossomo sexual. O par de cromossomo sexual varia entre homens e mulheres. O par de cromossomo sexual XY representa homens. Já o par de cromossomo X e X representa as mulheres. Esse, portanto, é um esquema de um cariótipo humano normal. Existem cariótipos que vão apresentar alterações nesses valores, mas isso graças a mutações que vão ocorrer. Isso nós vamos tratar mais no futuro em outros vídeos. Se nós pegarmos agora, para cada um desses pares de cromossomos, nós vamos ver o seguinte: para cada um dos pares cromossomiais, um cromossomo foi doado pelo espermatozoide, que é o gameta masculino. O outro cromossomo foi doado pelo ovócito 2 ou ovócito secundário, o gameta feminino. Vamos falar agora a respeito das células gaméticas. Diferentemente das células somáticas, nas células gaméticas ocorre uma diminuição pela metade do número de cromossomos. Portanto, uma célula gamética apresenta o conjunto de cromossomos. Estas células são as células haploides. Se vocês lembrarem daquele exemplo, daquele organismo hipotético que eu mostrei para vocês há pouco, eu falei que as células somáticas daquele organismo seria 2N igual a 6. Os gametas daquele organismo hipotético teria esta representação, apenas um cromossomo de cada um dos parzinhos que nós vimos anteriormente. Portanto, a célula gamética deste organismo seria representado como N igual a 3, uma célula haploide contendo apenas 3 cromossomos, a metade do número de cromossomos da célula somática. E em humanos, como que ficaria a representação das células gaméticas? Tanto o espermatozoide quanto o ovócito 2 seriam representados desta maneira. São células haploides com a representação N igual a 23 cromossomos. A redução do número de cromossomos ocorre graças a uma divisão celular chamada de meiose. A meiose é uma divisão celular especial que ocorre apenas nas células germinativas, que vão dar origem aos gametas. A meiose envolve 2 divisões meióticas e, a propósito, aqui nesse canal nós já temos um vídeo falando a respeito da meiose. A meiose, pessoal, vai reduzir pela metade o número de cromossomos, não apenas da espécie humana, mas de todos os animais, nós vamos ter a redução do número de cromossomos pela metade. Além disso, durante a meiose ocorre um evento extremamente importante chamado de crossing over. Durante o crossing over ocorrerá a troca aleatória do material genético. Vamos ver o que é o crossing over. Aqui ao lado eu desenhei para vocês 2 cromossomos já duplicados. Perceba, um cromossomo duplicado eu pintei para vocês totalmente em azul. O outro cromossomo eu pintei para vocês totalmente em vermelho. Este é um par qualquer dos cromossomos autossômicos que nós vimos anteriormente. Ocorre que, em uma fase da meiose 1, chamada de prófase 1, parte dos cromossomos vão entrecruzar. Olha o que eu desenhei agora para vocês. Na prófase 1, este cromossomo agora pintado em azul vai cruzar com o cromossomo pintado em
vermelho. Esta região de cruzamento nós damos o nome de quiasma. E o que ocorre? Ao final da prófase 1, vai acontecer um fenômeno onde os cromossomos vão trocar aleatoriamente o seu material genético com o cromossomo homólogo ao lado. Veja como que vai ficar o processo final do crossing over. Agora, este cromossomo, que anteriormente era totalmente azul, perceba que em um segmento desse cromossomo, ele pegou o material genético do seu parzinho ao lado, do cromossomo vermelho. E o mesmo aconteceu com o cromossomo em vermelho. Este cromossomo pegou uma parte do material genético do cromossomo em azul, ou seja, ocorreu aleatoriamente uma troca de material genético entre os pares de cromossomo homólogo. Isso vai fazer com que ocorra uma nova recombinação genética entre os cromossomos. Qual seria o melhor? Quais seriam as importâncias do crossing over? Durante o crossing over, ocorrerá a produção de células gaméticas únicas. Além disso, ocorrerá a introdução da variabilidade genética na população e também vai desenvolver o crossing over um papel fundamental na diversidade biológica. O conjunto desses três fatores é extremamente importante, pois garante a evolução, a adaptação e a sobrevivência da espécie ao longo do tempo. Então, de uma forma resumida, nós podemos entender que a gametogênese é extremamente importante, pois desempenha um papel fundamental na reprodução sexual e também na diversidade genética de cada organismo. Vamos ver agora um pouquinho a respeito da localização das espermatogônias, que são as células que vão originar futuramente os espermatozoides. As espermatogônias podem ser conhecidas como as células germinativas masculinas. E as espermatogônias estão localizadas no interior dos testículos, que por sua vez os testículos ficam localizados no interior de uma bolsa localizada na região pélvica dos homens. Esta bolsa recebe o nome de bolsa escrotal ou saco escrotal. Se eu pegar agora esta região pélvica, promover uma abertura e remover a bolsa escrotal, nós vamos ver a posição dos testículos. Perceba que nessa figura agora eu removi a pele, removi a bolsa escrotal e nós estamos vendo que os testículos estão localizados no interior da bolsa escrotal. Os testículos são em números de 2 e são as gônadas masculinas. Cada um dos testículos está suspenso por um cordão de tecido fibroso. Esse cordão recebe o nome de funículo espermático. O que eu vou fazer agora? Vamos pegar esses testículos, vamos promover um corte transversal no testículo e vamos observar como é por dentro do testículo. Promovendo então um corte transversal no testículo, nós vamos ver esquematicamente algo semelhante a isso. Perceba que ao longo do testículo existe um conjunto de vários túbulos totalmente retorcidos. Esses túbulos retorcidos recebem o nome de túbulos seminíferos contorcidos. Nos túbulos contorcidos seminíferos ocorrerá o processo chamado de espermatogênese. Seria a formação dos espermatozoides. Já nas mulheres,
As células germinativas femininas recebem o nome de ovogônias. Estas células vão originar o gameta feminino, o ovócito 2 ou o ovócito secundário. As células germinativas femininas, tal como nós vimos para os homens, também estão localizadas no interior das gônadas femininas. No caso, as gônadas femininas, também em número de 2, recebem o nome de ovários. No interior dos ovários ocorrerá a ovogênese ou ovulogênese, que seria a formação do ovócito secundário, o gameta feminino. Interessante notar que as etapas, tanto da formação do espermatozoide quanto da formação do ovócito secundário, são iguais, porém, difere-se na forma que ocorre a formação, tanto de espermatozoide quanto de ovócitos. O que nós vamos ver? No próximo vídeo, nós vamos começar a estudar como ocorre a formação dos espermatozoides e, posteriormente, como ocorre a formação dos ovócitos secundários. Isso é um assunto para o futuro. Por enquanto, eu gostaria de ficar por aqui neste vídeo introdutório a respeito da embriologia. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado e que essas informações tenham contribuído com a sua formação. Se chegou até aqui, não esqueça, deixe aquele like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e nos vemos em breve. Até mais!